Bom dia, graça e paz. Mais uma vez é um privilégio ministrar ao coração de vocês. Quero encorajar você a fazer todo o processo da série. Nós vamos ficar aqui todos os domingos do mês de setembro. Para quem me acompanha um pouco, que já está na Reino há um pouco mais de tempo, em janeiro nós fizemos o início dessa série, chamada Graça para as Nossas Emoções. E agora, nesse mês de setembro, chamado Setembro Amarelo, que é o mês da conscientização e prevenção do suicídio, no Brasil todo, desde 2015, essa pauta, esse assunto que é tão delicado, escorregadio, carregado de tabus, se tornou parte de estudo. E eu quero, nesses 5 domingos, permear com você dimensões da sua alma, realidades que talvez você lide e sequer se dê conta, e como que a graça de Deus ministra as suas emoções, para que você não apenas não seja refém delas, escravizado por elas, mas te dê uma nova estrutura de entendimento, para que você aprenda a viver uma vida mais livre e pacificada. Esse assunto é tão delicado, e nos Estados Unidos, em 1997, se eu não estou enganado, um jovem de 17 anos se suicidou, e aquilo levantou uma grande questão, porque os pais se martirizavam, porque eles não viam nenhum sinal naquele jovem, de nenhum tipo de transtorno, que eles pudessem ajudar de alguma forma. E então, em 2015, no Brasil, isso se tornou mais forte, especialmente porque existe uma epidemia silenciosa no mundo de saúde emocional, de um adoecimento psíquico tão profundo, aumento da depressão, inclusive entre pastores e líderes, padres, líderes religiosos. Há pouco saiu uma reportagem na Visão Mundial, que alguns estudos apontam que 50% dos líderes religiosos lidam com depressão. E na população, de uma forma geral, então, crises de ansiedade, síndrome do pânico, transtornos internos tão agudos, que podem gerar uma ideação suicida, da pessoa querer acabar com tudo. E eu queria, nesses 5 domingos, que você abrisse o seu coração e mergulhasse comigo nesse oceano da graça de Deus, que vai te dar um novo olhar sobre si mesmo, sobre Deus, sobre a existência. Porque quando a gente fala de transtornos emocionais e suicídio, a gente lida num tema que é um tabu. O que é um tabu? É algo quando a gente não sabe explicar, cheio de controvérsias. E o pior, na era da internet, onde todo mundo se tornou especialista em tudo, com opiniões rasas, chulas, cruéis, sobre a dor do outro. E quando você insere nessa equação Deus e o Evangelho, pode ser uma realidade de profundo alívio, profundo consolo, mas que uma visão distorcida de Deus e do Evangelho e da existência pode, ao invés de você melhorar, piorar a questão dentro de você. Eu queria ler um texto que vai nos nortear em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos de Romanos 8,
Primeiro no 23, Romanos 8, verso 23, na versão da NVI. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Aí dá um pulinho lá para o verso 26, que diz assim: e da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos sequer como orar, mas o Espírito intercede por nós também com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E sabemos, verso 28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto, ele salta para minha compreensão quando a gente vai falar desse turbilhão que às vezes você e eu podemos passar. Esse turbilhão de emoções, de desespero, de ansiedade, de pânico, de medo, de um senso profundo de desamparo na vida, ao ponto de você começar a ter ideias de como finalizar sua própria existência. Eu acho muito pedagógico, muito profundo, que, para quem não conhece Romanos 8, os estudiosos falam que é a grande pérola de toda a Escritura, falando dessa vida poderosa, ressurreta, livre de condenação, que é a vida cristã. E no meio de tanta glória, ele coloca essa questão de angústia, gemidos interiores, parecendo quase que um paradoxo você conciliar na sua mente, na nossa mente, como que um cristão de Deus, salvo, que crê no Evangelho, pode ter esses desesperos na vida, pode provar esse nível de angústia no ser. E isso, como você muitas vezes não consegue organizar, isso potencializa o seu sofrimento pela idealização fantasiosa que você criou do que é ser um filho de Deus, um cristão na existência, tendo um pressuposto equivocado de que se você é de Deus, se você crê em algo, se você tem fé, isso te imunizaria do sofrimento. Isso imunizaria sua alma da angústia. Então, como você cria uma expectativa fantasiosa sobre si próprio, quando explode dentro de você angústia, desespero, depressão, você começa a ficar com raiva de você, com raiva de Deus, com raiva da existência, porque você fala: cara, como é que pode ser eu, sabendo o que eu sei, crendo no que eu creio, estar sofrendo internamente assim? Eu acho isso tão poderoso na narrativa bíblica, sobretudo no Novo Testamento, o quanto que existe uma honestidade, um realismo brutal na maneira que as Escrituras descrevem a angústia humana. Paulo, maior apóstolo que esse mundo já viu, escreveu 2/3 do que você tem no Novo Testamento. Ele é de um realismo ao falar do conflito humano, da dor humana e da sua própria dor e fraqueza, que ele diz em 2 Coríntios 1, que pela intensidade da dor que ele estava passando, ele tinha desesperado da própria vida. Olha que incrível! Não a dor do homem, óbvio, mas a honestidade. O maior apóstolo escreveu a maioria das coisas que a gente tenta entender sobre Deus e Cristo, falando: eu me desesperei da vida. E você e eu às vezes entramos em parafuso
imaginando que talvez Deus me abandonou, talvez Deus está frustrado comigo, talvez Deus sequer exista porque eu estou sentindo o que eu estou sentindo. E eu gostaria de ministrar sobre você um entendimento, como que a graça de Deus ministra a sua mente, ao seu coração, para que você saiba lidar com esses períodos na sua vida. Porque só uma pessoa muito alienada da realidade, ou muito jovenzinho alienadinho, para não ter a clareza que existir envolve angústia. Isso, longe de significar que você está longe de Deus, que você está sozinho no mundo, que você está um desamparado, que a sua vida não faz sentido. Essa noção antropológica, ou seja, a noção do que constitui um ser humano. O que é um ser humano? O que constitui você e eu no mundo? Nós somos seres, queridos, primeiramente sociais. O ambiente que a gente cresce e convive afeta a saúde do nosso ser. Você crescer num ambiente de ódio, de vingança, de energia ruim, de gente maldosa, de abuso, isso adoece e impacta profundamente a sua interioridade. Mas nós somos também seres biológicos, orgânicos, corpóreos. Você e eu lidamos com hormônios, químicas do nosso corpo, que às vezes, quando estão desordenadas, podem causar uma crise emocional, e você está repreendendo o demônio, e nada mais é que os seus hormônios, que estão em completa desordem, e que te geram angústia também. Mas nós também somos seres psíquicos, temos uma alma, ou seja, as experiências emocionais, traumáticas, o dia a dia, as oscilações ambivalentes da tua alma, confusas às vezes, podem gerar em você uma angústia no ser. Mas sobretudo, nós somos seres espirituais. O ser humano, criado à imagem de Deus, que é espírito. Existe algo sobre mim, sobre você, que tira... Qual que é a diferença entre eu e um orangotango? E uma baleia, além do peso, graças a Deus. Qual que é a diferença? É que um mamífero qualquer, um macaco, um orangotango, um chimpanzé, não sente isso. Porque ele não tem... Porque como você e eu somos seres do espírito, existe uma vocação pulsante dentro do coração humano, no núcleo do seu ser, te impulsionando para uma vida de transcendência. Existe algo dentro de você e dentro de mim, que às vezes a gente não sabe organizar conscientemente. Às vezes você está todo alienado, trabalhando, correndo atrás, querendo casar, querendo divorciar, mas lá dentro de você tem algo pulsando, para além da transitoriedade das coisas. E é isso que nos caracteriza como humanos. E é nessa síntese, é nesse choque, corpo, alma e espírito, finito e infinito, eterno e temporal, que é a existência humana. Você é essa complexidade toda. Nesse choque dentro de você nasce a angústia. É justamente o Søren Kierkegaard, considerado um dos maiores filósofos e teólogos do século XVIII, no livro dele O Conceito de Angústia, e também no livro Desespero Humano, ele está dizendo assim, ele diz que a gente foge justamente daquilo que nos constitui humanos, que é a angústia de ser. Por quê? Vamos ser honestos, a vida é caótica mesmo.
Existir, às vezes, é frustrante. Às vezes você está correndo atrás do vento, conforme diz Eclesiastes, de uma vida de vaidade, para provar não sei para quem, aquilo que nem você acredita, correndo numa roda todo dia, lidando com química orgânica, com dimensões psíquicas, e nesse mistério que é a existência humana, pulsa dentro de mim, dentro de você, essa angústia de ser. E por que isso é tão importante você entender? Porque às vezes uma pessoa que não tem isso estruturado na compreensão, pensa que esse desespero angustiado, que essas fraquezas interiores profundas, passam a se tornar uma ideação, ideias de que, cara, eu vou me matar. Mas é aqui que quando você entende o que significa ser um humano, esse ser chamado à transcendência, e que reconhece que, conforme Paulo descreve em 2 Coríntios 5, neste tabernáculo, nesse corpo de morte, nós nos angustiamos. Eu quero que você entenda, especialmente se você está passando por um momento de sofrimento psíquico, de depressão, crises de ansiedade, transtornos internos, e se por um acaso já passou até na sua cabeça ideações suicidas, que a grande angústia, que o grande desejo de uma pessoa que às vezes organiza a própria morte, ao invés de ser a própria morte, é um desejo por vida. Só que a experiência que ele tem na existência está tão desconfigurada que a alma dele fala: eu não quero mais isso.